Olá, aqui estamos de novo para continuar aquelas correções de língua portuguesa que a gente parou no outro, que a gente começou no outro vídeo, né? E a gente parou porque estava ficando muito longo e aí ia ser muito chato, um vídeo muito longo sobre resolução de questões. Aí vamos aqui continuar, certo? Naquele dia, deixa eu ver, eu parei na questão 5, que vai ser a questão 6. Se você é aluno meu e está com essas questões em mãos, vamos corrigindo. Se você não é, vamos estudando aqui também. Lembrando sempre, eu leio logo o texto todo de uma vez, mas eu recomendo que vocês, começou aí, pausa, vocês mesmos leem, procurem achar a resposta que vocês acham mais correta e depois você solta o vídeo para a gente corrigir junto, certo? Eu estou mostrando aqui o jeito que eu faço, o jeito que eu passo, que é mais correto que é mais que sempre deu certo de interpretar esse tipo de questões, que é ler a questão, aí ler as alternativas e volta no texto para procurar as mais possíveis respostas, tá bom? E lê com atenção, lê com calma e só marca uma coisa se tiver certeza. Você tá lendo assim, não tem certeza? Passa, vai ver outras e depois volta, né? Mas vamos lá. Começando aqui com a questãozinha 6, que é uma questãozinha chamada Eva Furnari. Comecei. Eva Furnari, uma das principais figuras da literatura para crianças. Eva Furnari nasceu em Roma, Itália, em 1948 e chegou ao Brasil em 1950, radicando-se em São Paulo. Desde muito jovem, sua atração eram os livros de estampas, e não causa estranhamento algum imaginá-la envolvida com cores, lápis e pincéis, desenhando mundos e personagens para habitá-los. Suas habilidades criativas encaminharam-na primeiramente ao universo das artes plásticas, expondo em 1971 desenhos e pinturas na Associação dos Amigos do Museu de Arte Moderna, em uma mostra individual. Paralelamente, cursou a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, formando-se no ano de 1976. No entanto, erguer prédios tornou-se pouco atraente quando encontrou a experiência das narrativas visuais. Iniciou sua carreira como autora e ilustradora, publicando histórias sem texto verbal, isto é, contadas apenas por imagens. Seu primeiro livro foi lançado pela Ática, em 1980, Cabra Cega, inaugurando a coleção Peixe Vivo, premiada pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, FNLIJ. Ao longo da sua carreira, Eva Furnari recebeu muitos prêmios. Entre eles, contam o Jabuti de Melhor Ilustração, Trucks Ática, 1991, A Bruxa Zelda e os 80 Docinhos, 1986, e Anjinho, 1998. Sete laureas concedidas pela FNLIJ e o prêmio APCA pelo conjunto de sua obra. Tem algumas palavras aqui estranhas, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Algumas palavras escritas de modo não correto, mas às vezes acontece. Então vamos continuando. Ó. Para a pergunta, a finalidade do texto é finalidade, ou seja, para que esse texto serve, certo? Deixa eu aumentar aqui. Questão A. Apresentar dados sobre venda de livros. B. Divulgar livros de uma autora. C. Informar sobre a vida de uma autora. Ou D. Instruir sobre o manuseio de livros. Vamos de uma por uma. Apresentar dados sobre vendas de livros. Aí vocês voltam no texto para procurar. O texto fala sobre vendas de livros? Fala sobre os livros que ela vendeu, os livros que ela escreveu, os que foram premiados, só que não é sobre isso o texto. O texto, se fosse isso, só estava falando sobre livros, sobre a venda deles, quantos exemplares vendeu, e isso não é o caso. Divulgar livros de uma autora? Fala sobre os livros? Fala sobre vários aqui, o Trucks, que é um livro bem legal, que eu conheço, A Bruxa Zelda dos 80 Docinhos, Anjinhos, né? Fala sobre vários livros, mas é só isso? Não. Então não pode ser a questão B. Informar sobre a vida da autora. Se vocês verem, o texto começa falando sobre onde ela nasceu e que desde cedo gostava de desenhar e pintar. Depois fala sobre as faculdades que ela fez, né, o rumo que a carreira levou. E aqui depois continua falando sobre a carreira de escritora e acaba falando sobre os livros. Ou seja, essa até agora é a melhor. Vou pintar aqui de azul. E tem a D,
instruir sobre o manuseio de livros, ou seja, mostrar como é o jeito certo de você mexer com o livro. E não é isso, né? Porque não está ensinando a mexer no livro, está falando sobre os livros. Resposta certa, então, se você marcou a C, parabéns que você acertou. Se marcou alguma das outras, recomendo você ir mais com calma e tentar responder sem muita pressa. Vamos lá. Eu falei para não ter pressa, mas eu tô com pressa. Vamos para 7. Textinho pequenininho, é só uma tirinha. Leia o texto abaixo. O sabiá sou eu. E tem o passarinho voando. E na frente ele encontra e diz: essa era a palmeira. E tem só um toquinho de árvore. Gente, quando eu tiver tirinhas, olhem a imagem, certo? Sei que parece besteira eu estar falando isso, mas é sério. Tem muito aluno que vê a tirinha, não olha para a imagem. Não se preocupe em procurar no desenho, que as respostas estão sempre por lá. E vamos nessa. O autor desses quadrinhos pretendeu chamar a atenção para a... Questão A. Necessidade de preservar árvores. B. A poesia Canção do Exílio, que fala da terra. C. Vida de passarinho solitário. Ou D. Volta o sabiá para sua casa. Lembrando, a gente leu as alternativas, voltaríamos para o texto para procurar. O texto é só isso, o passarinho falando sobre os sabiás. O sabiá sou eu, e veio a árvore cortada, essa era a palmeira. Analisando. Questão A, necessidade de preservar as árvores? Pode ser, porque está mostrando um passarinho que voltando para casa e vê que não tem mais uma árvore, que era a casa dos passarinhos, vamos marcar. Poesia Canção do Exílio, que fala da terra. Você pode ver que no texto não falou nada sobre poesia Canção do Exílio. De verdade, esse texto, essa tirinha é um pedaço de uma tirinha maior que realmente fala sobre a Canção do Exílio, que começa assim: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. E o texto continua. Mas como vocês não têm essa informação no texto, né? Se você já conhece a Canção do Exílio, você pode pensar, ah, sim, verdade. Mas como provavelmente vocês não conheciam, então essa não pode ser a B. Vida de passarinho solitário. Poderia ser, mas o texto está muito pequeno para isso. Só nesse trecho que a gente tem não dá para perceber que é vida de passarinho. E volta o sabiá para sua casa, talvez. Poderia ser, mas a casa do passarinho é na árvore e a árvore está cortada. Logo, esse texto serviu para necessidade de preservar as árvores. Parabéns para quem acertou. Quem errou, ó, atenção, gente. Responder a questão não é só olhar o que está escrito, tem que pensar bastante. Vamos para a próxima, para dar tempo a gente fazer tudo aqui. A 8ª. A raposa e o cancão. Lembrando, você pausa, tente responder, depois solta o vídeo para a gente fazer junto. Vamos lá. Passara a manhã chovendo, e o cancão, todo molhado, sem poder voar, estava tristemente pousado à beira de uma estrada. Veio a raposa e levou-o na boca para os filhinhos. Mas o caminho era longo e o sol ardente. Mestre Cancão enxugou e começou a cuidar do meio de escapar a raposa. Passam perto de um povoado. Uns meninos que brincavam começam a dirigir desaforos à astuciosa caçadora. Vai o Cancão e fala: comadre raposa, isso é um desaforo. Eu, se fosse você, não aguentava. Passava uma descompostura. A raposa abre a boca num impropério terrível contra a criançada. O Cancão voa, pausa triunfantemente num galho e ajuda a vaiá-la. Começa a vaiar também. No final da história, a raposa foi corajosa, cuidadosa, esperta ou ingênua. Essa é bem simples também, basta vocês lerem no texto e descobrir o que significa da palavra. Ó, ao final, ou seja, final, vou marcar aqui final da história, vou pintar verde. Aí assim, ó, esse final, a raposa abre a boca no impropério terrível contra a criançada. O Cancão voa, pousa triunfantemente num galho e ajuda a vaiá-la. Ou seja, a raposa estava com o Cancão na boca, os meninos começaram a falar da raposa, o Cancão falou umas besteirinhas no ouvido dela, abriu a boca para brigar e o Cancão se viu livre. Ela foi corajosa nesse momento? Não teve coragem alguma nisso. Ela foi cuidadosa? Também não, senão o almoço dela e dos filhos não tinha fugido. Ela foi esperta? Não, ela foi o contrário, né? Fugiu.
Ela foi ingênua por ter acreditado no que ele disse e acabou assim deixando o almoço escapar. Resposta D. Vamos para a próxima. Questão 9. Leia o texto abaixo. No caso, são 2 textos que estão aqui na imagem. Vou aumentar aqui só para a gente poder ler rapidamente. Ó. Deixa eu feio. Pronto. São 2 textinhos. Convite 1. Venha à festa do meu aniversário, dia 11/5/1998. Já faz tempo. Horário, 20 horas. Local, Rua Vitório Massola, número 15. Conto com sua presença, Cristiana. E aqui embaixo, convite 2. Silvia Ortoff. Convida para a festa de casamento da Fada Fofa. Data, próximo sábado. Hora, 18 horas. Local, faz de conta. Traje, jeans com chapéu e luvas brancas. Perucas cheias de cachos de imaginação serão aplaudidas. Uma observação, faça pipi antes de sair de casa, tá? Após lermos os textos, vem para a pergunta. Ao compararmos os 2 convites, notamos que são diferentes por quê? Gente, importante, quando tem 2 textos, tem que comparar. Aqui está perguntando a diferença. O que os 2 têm de diferente? Os 2 pertencem ao mundo real? Se está falando dos 2, não tem como ser diferença, porque diferença tem que ter um diferente do outro. Então, essa aqui é impossível. Os 2 pertencem ao mundo imaginário? Também é impossível, não dá. Se é diferença, como é que os 2 vão ter? Não pode. Apenas o primeiro convite pertence ao mundo real? Olha, essa pode ser, já está falando de um só. Se fala de um, quer dizer que o outro não é. E D, os 2 têm as mesmas informações para os convidados? Se está falando de 2, não tem como ser diferença. Só sobrou uma, a C. Mas mesmo assim, tá falando mundo real? É que vocês forem ver os textos, um tá chamando para uma festa de aniversário e outro tá chamando para uma festa da fada. Fada nós sabemos que é um ser irreal, um ser imaginário, então resposta certa, C. Somente o primeiro convite pertence ao mundo real. É isso aí, passando aqui para a próxima, vamos lá. Rapidinho.